Olá pessoal, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao blog marcos-uti.blogspot.com. Aqui eu vou estar fazendo hoje uma demonstração sobre como montar uma estrutura de cluster failover baseado em Hyper-V, usando algumas ferramentas, para montar essa estrutura. Uma das ferramentas que nós vamos utilizar para montar a nossa storage vai ser um software chamado Microsoft iSCSI Software Target. Essa ferramenta é gratuita, você encontra no site da Microsoft para fazer o download. E essa ferramenta possibilita você transformar um servidor em uma storage, tá legal? Para você poder simular, ou emular uma storage de um servidor para montar uma estrutura de cluster. Caso você queira fazer um laboratório da empresa, uma demonstração para sua gerência ou diretoria, tanto faz. Tá ok? Vamos então aqui ao nosso cenário. Nosso cenário é o seguinte, o nosso domínio é o marcos-ti.corp. Nós possuímos aqui um Active Directory com a placa de rede 10.10.0.10, é um /16, classe B. Possuímos aqui do nosso lado direito um cluster failover, que o nome dele vai ser cluster 01. Ele possui duas placas de rede. É essencialmente importante, lembrarmos que o cluster ele trabalha com essa comunicação, É bom nós dedicarmos uma placa de rede para a nossa rede interna e uma placa de rede diretamente para a storage. Isso é altamente recomendado para quê? Para que você tenha uma alta performance, venha melhorar a comunicação entre cluster e storage, tá ok? Vamos lá. Aqui embaixo também nós temos o cluster 02, também possuindo duas placas de rede. Observem que nós temos uma placa de rede com /16 e uma outra com /24. Significa que a que está na classe B /16 está falando diretamente com o nosso Active Directory. E a que está com a classe C está falando diretamente com a nossa storage. Tá ok? Vamos falando de storage, vamos falar um pouquinho aqui dela. A nossa storage possui 4 discos. Importante saber que quando depois nós montarmos a estrutura de cluster, nós vamos ver esses 4 discos sendo montados em ambos os servidores. Isso é, quando houver aquele momento de chaveamento, como as pessoas dizem, os profissionais de TI costumam dizer. Então, o disco 1 nós possuímos 10 GB, disco 2 também, o disco 3 possuímos 7 GB e o disco 4 coloquei 2 GB de Coro. O que é o Coro, Marcos? É um disco que vem a guardar as informações de logs e tal com relação ao servidor, de cluster failover, tá ok? Isso é essencial você configurar. Não tem como você configurar um cluster failover sem um disco de Coro, tá ok? Vamos então para a nossa estrutura de servidores para nós podermos agora visualizar esse desenho na prática. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Na nossa segunda parte, nós vamos fazer agora nessa demonstração a configuração da storage. Tá legal? Vamos utilizar então um software chamado Microsoft iSCSI Software Target para fazer essa configuração. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso ambiente, que é o seguinte. Eu possuo nesse servidor um disco que eu deixei separado com 30 GB. Tá vendo aqui? O disco E. Então, nesse disco, eu vou estar trabalhando e fazendo a configuração de toda a minha storage. Tá ok? Vamos ao trabalho então. Qual o procedimento? Primeiro, vamos acessar a ferramenta Microsoft iSCSI Software Target. Show! Em destino, vamos clicar com o botão direito, criar um destino iSCSI. Clique em avançar. Vamos escrever então um destino para cá. Eu vou botar então disco 01, seguindo aqui o nosso desenho. Vou avançar. Aqui você insere os servidores que vão trabalhar se comunicando, com a sua storage, tá ok? Eu vou então em avançados, adicionar, procurar. Eu vou adicionar o cluster H1 e o H2, que são os dois servidores que vão falar diretamente com a minha storage. Ok. Clique em OK. Avançar.
Concluir. O primeiro disco, então, foi criado. Vamos seguir a sequência baseado, então, no nosso desenho. Ok, vamos voltar aqui, né? Foi configurado, então, o disco 1, o disco 2, o disco 3 e o disco 4 com a descrição Coro. Lembrando que no nosso desenho nós explicamos o porquê do disco Coro, tá ok? Ele é essencial no cluster failover. Vamos agora, então, em dispositivos. Olha só, essa parte é mais simples. Criar disco virtual. Avança. Vamos procurar onde inserir nosso disco. Vai ser no disco E, na unidade E, né? Vamos avançar. Vamos então criar nosso primeiro disco. Ponto VHD. Estamos criando então a pasta Storage, o disco 1 VHD. Vamos avançar. Qual o tamanho do nosso primeiro disco? É 1020, 10 GB, não é? Então é 10, 240. Vamos avançar. Qual é a descrição dele? Disco 01. Ok? Você lembra que nós criamos no início um destino aqui em cima? Um destino às SCSI? Então, vamos adicionar disco 1, ok. Avançar, concluir. Foi criado, então, o nosso primeiro disco aqui virtual para fazer parte da nossa storage, tá ok? E assim vamos criar os outros. Então vamos lá, time. Aqui então foi montada a estrutura de discos virtuais, similar ao desenho. Disco 1, 10 GB, disco 2, 10 GB, disco 3, 7 GB e disco 4, 2 GB. Tá ok? Então, a nossa tarefa aqui na storage finaliza aqui. Não tem mais o que fazer ou o que alterar. Tá ok? O nosso próximo passo agora, nossa nova parte do vídeo, vai ser apenas configurar agora os clusters, né? O cluster 1 e o cluster 2, e fazer o chaveamento para ver se vai estar funcionando o procedimento de cluster. Tá ok? Então, vamos para o próximo passo. Vamos lá então, pessoal. Nessa terceira parte, o que nós vamos fazer? Como eu disse no vídeo anterior, vamos configurar agora o cluster failover nos servidores. Eu estou aqui, como vocês podem ver, no cluster HA01, tá? Também não citei isso para vocês no início da demonstração, mas é extremamente importante que você tenha esses dois servidores no domínio, tá legal? Esses servidores de cluster. Porque é necessário algumas consultas de DNS, é necessário consultas também no Active Directory. Então, por causa disso, é necessário que seus servidores estejam inclusos no domínio, tá ok? Ah, Marcos, e se eu não tiver um domínio, eu posso levantar um ADLDS? Pode, mas é um pouco mais trabalhoso. Isso é um pouco mais hardcore, mas se você é vibrador e gosta de tecnologia e tem tempo de investir aí numa criação de cluster failover baseado em ADLDS, também não vejo problema nenhum você testar essas tecnologias, tá ok? Vamos então para o foco aqui, vamos manter o foco. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer nesse momento, nesse servidor? Precisamos acessar a nossa ferramenta conhecida como iniciador de ASCSI, ou ASCSI Initiator, né? Como nós falamos anteriormente, nós vamos usar a conexão da placa 2, não é? Da nossa storage para se conectar com o nosso cluster. Não vamos trafegar a mesma informação na mesma placa de rede que está o meu computador no domínio. Significando que eu vou dedicar uma placa de rede diretamente para acessar a minha storage.
Isso é, dedicação full, tá ok? Vamos lá então. Qual é o endereço da placa lá da storage? É 192.168.1.1. Vamos verificar a conexão rápida. Beleza. Quando eu faço a conexão, automaticamente já aparecem todos os discos da storage para mim, tá ok? É só escolher o disco, clicar em conectar, ele fica conectado com êxito no logon. O disco 2 e assim sucessivamente. Ah, Marcos, eu só tenho que fazer isso em um servidor? Não, eu tenho que fazer nos dois servidores de cluster. Ah, Marcos, se eu for colocar mais um servidor de cluster na minha estrutura, né? Ah, eu tenho que também fazer essa configuração. Ah, Marcos, e se eu não quiser mais? Eu vou e desconecto e faço todo o procedimento para dar o rollback e o desligamento da minha estrutura. Ok? No meu caso aqui eu só vou explicar para vocês como montar a estrutura. Como destruir, fica com vocês, a brincadeira, tá ok? Então, concluir. Eu vou agora, então, anotem que observem bem, né? Que fica tudo com o status conectado. Eu vou, então, agora no cluster 2, fazer a mesma configuração. Tá ok. Já fiz, então, no servidor cluster HA02, o mesmo procedimento que eu fiz no 1. Agora, no cluster 1, eu vou abrir o meu gerenciador de servidores, vou adicionar, então, o recurso de cluster failover. Bem simples, tá? Recursos, adicionar recursos. Escolho a opção. Cluster de failover. Maravilha, né? Deixa logo tudo em inglês. Beleza, aqui é bem difícil. Vocês viram que eu só marquei esse checkbox, tá ok? E cliquei em próximo. Agora é só instalar. Tenho que repetir esse mesmo procedimento no outro servidor. Então deixa eu ir lá. Aqui no servidor 2 vou fazer a mesma coisa, no cluster 2. Gerenciador do servidor, recursos, adicionar recursos. Vou escolher cluster de failover. Vou avançar e instalar. Observem que eu estou fazendo a configuração idêntica nos dois servidores. Observem isso, foquem nessa história. Não pensa que vou configurar tudo e tal e depois vai funcionar. Não, vai funcionar assim, mas se você já tem dois servidores, faça tudo ao mesmo tempo, documente tudo, que isso é essencial. E, enfim, né? Monte a sua estrutura padronizada, ok? Deixa eu voltar lá para o servidor 1, que eu vou fazer tudo no cluster 1, já as demais configurações. Vamos lá. Ok, aqui nós já fizemos a nossa configuração. Agora nós vamos fechar aqui. Vamos clicar em iniciar. Ferramentas administrativas. Vamos escolher a opção gerenciador de cluster de failover. Ok? A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui nesse momento é validar a configuração do cluster para ver se está tudo ok, né? Então vamos clicar aqui em ações, validar uma configuração. Nós vamos digitar um nome e vamos fazer toda essa verificação. Vamos lá então, clicar em procurar, vamos escrever então o nome dos clusters que vão estar passando por essa validação. Cluster, vamos escolher o HA1 e 2. Vamos aguardar a verificação, na validação, ele selecionou, tudo certinho, ok. Ah, Marcos, eu fiz isso na minha casa e deu problema. O que pode ser? Simples. Se o seu servidor estiver com o firewall ativado, ele vai bloquear essa comunicação. Tá legal? Na minha demonstração aqui eu não liberei a porta para fazer essa comunicação, né, para esse teste. Eu desativei mesmo o firewall dos meus clusters, tá ok? Recomendo vocês depois acessarem o site da Microsoft para verificar direitinho as portas, como ela fez a comunicação. Tá legal? Isso é, se vocês forem ainda utilizar o firewall de host. Vamos avançar. Vamos escolher a opção executar todos os testes e vamos aguardar.
Aqui ele vai te dar uma breve informação do que vai ser verificado. Vamos clicar em avançar. Eu vou agora pausar o nosso teste. E quando terminar, eu volto aqui para a gente continuar a nossa demo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos para o troubleshoot. Eu fiz um teste antes de fazer a demonstração para vocês. E por falta de atenção, podemos dizer assim, ou de repente por pressa, né? Como dedo nervoso que todo analista eu passei batido de uma informação. Toda vez que nós importamos um disco usando o iniciador de SCSI, você conecta o disco ao seu servidor. Ok, fato. Porém, quando você acessa as informações no gerenciamento de computador e vai em gerenciamento de disco, você observa o que? Os discos estão o quê? Muito bem, pessoal, offline. Disco offline não vai funcionar para nada. Então, botão direito, online. Como eu já importei no outro servidor, a estrutura vai ficar dessa forma aqui. No caso, eu botei online o disco 1, tá legal? O disco 2, o disco 3 e o disco 4 vai ser o core. Ok? Então, basta apenas fazerem um servidor e fazer o teste novamente aí do cluster. Vamos lá? Então vamos lá. Validar uma configuração. Procurar. Vamos inserir os dois clusters. Os dois servidores vão ser os nossos clusters. Avança. E próximo. Aqui rola todo o procedimento agora de verificação. Você verifica que ele começa a fazer a verificação nos discos. Que eles começam nesse momento aqui de validar a arbitragem de disco. Ele faz uma verificação, tanto botando ativo um nó em um cluster quanto no outro. Observe que ele está botando aqui, ó, os discos. E está brincando ali, jogando uma informação para o outro para ver se vai ficar online ou não aquele disco. Para poder, quando rolar o chaveamento, ter a alta disponibilidade tão esperada aí pelas empresas. Então, enquanto está fazendo isso aqui, vamos bater um papo, né? Para que serve o cluster? Na verdade, o cluster vai ser uma ferramenta, né, que vai nos auxiliar, nos trazendo alta disponibilidade para os nossos serviços. Um exemplo de programa, né, ou de tecnologia que podemos usar baseado em cluster: o servidor de arquivo, o Exchange, né, o grande Exchange, o SQL Server. São tecnologias que você pode colocar baseado em cluster failover. Ok? Na nossa demonstração passada, nós falamos um pouco sobre cluster baseado em outra modalidade de cluster, que foi a Cluster Network Load Balance, né, que é o balanceamento de carga por rede. Uma tecnologia bem simples, né, de ser configurado. Configuramos um servidor de IS na vídeo passado. Então, agora estamos fazendo uma coisa já mais hardcore, que é um cluster failover. Ok? Não tão difícil de configurar, porém tem as suas particularidades, tem seus detalhes, tem que ser feito com bastante cautela para que não venha a ocorrer nenhum problema aí na hora da configuração e validação da estrutura, tá? Vamos dar uma navegada aqui, ó. Já conseguimos observar que já listou os discos, já fez a arbitragem, agora está validando o failover. Ele está jogando aqui, ó, se você analisar, ó, tá colocando o disco online, tá colocando o disco offline, tá jogando de um servidor para o outro. Observe aqui, ó, que tá fazendo aquela brincadeira, né, de jogar o disco para um servidor, jogar para o outro, ficar validando. Ele quer verificar mesmo se os servidores vão dar conta do recado para essa estrutura que nós estamos montando aqui. Observamos que ainda tem outros relatórios aqui, outros testes, né, pendentes. Vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo. Quando acabar esse teste, eu vou mostrar o relatório final com o report. Tá ok?
Vamos lá, pessoal. Enquanto ainda está sendo feita a verificação lá do cluster, etc e tal, para validar, vou ensinar para vocês aqui uma boa prática que eu vejo às vezes em muitas empresas, né? Eu vou mostrar para vocês e vocês, após aprender o que eu vou fazer aqui, vocês nunca farão o errado, tá ok? Vamos lá então. O que as empresas fazem? Para você configurar uma estrutura de cluster, você precisa de uma conta de cluster, tá ok? De usuário administrador de cluster. Mas esse usuário administrador, ele apenas precisa escrever no Active Directory conta de computador. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? As empresas criam sempre a quem uses, né, podemos dizer assim, no container users, uma conta chamada cluster ADM, ou cluster admin, ou o que seja. E em membros, eles sempre adicionam esse usuário como domain admins, ou admins do domínio. O certo não é esse usuário ser membro do grupo de administradores de domínio, porque é um grupo muito delicado, não é um grupo que, podemos dizer assim, todos possam ter o acesso, tá legal? É um grupo onde há uma certa responsabilidade para a pessoa ser membro desse grupo. Qual é a boa prática, Marcos? Simples. Crie um grupo global de segurança, tá legal? Insira essa conta aqui dentro. Mole, mole. Ah, Marcos, só com isso o usuário já é administrador e já consegue inserir conta de computador no domínio? Claro que não. Aí nós vamos então fazer a boa prática do quê? Da delegação de controle. Botão direito no nome do domínio, delegar controle. Vamos clicar em avançar, adicionar. Vamos escrever então o nome do grupo, cluster admin. Vamos dar OK. Aqui aparece o grupo. Vamos avançar. Vamos escolher a segunda opção, que é a opção personalizada para delegar. Vamos escolher aqui apenas os objetos que eu quero. No caso é computador, tá legal? Vou escolher a opção criar objeto, eu só quero que ele crie, não quero que ele exclua. Avancei e dou controle total. Avança e concluir. O que nós aprendemos aqui nesse momento? Nós vamos matar toda e qualquer ideia de que o administrador do cluster, essa conta de serviço, administrador do cluster, necessita ser administrador de domínio. Senhores e senhoritas, não precisa. É só criar um grupo, como eu mostrei, tá legal? Global de segurança. Delegue a autorização ao mesmo, tá legal? O procedimento é bem simples. Cursinho de Active Directory aí, ó, dá isso direto. Beleza? Espero ter alcançado então a expectativa de vocês nesse momento. Vamos voltar então para o nosso relatório. Vamos lá, time, voltando para o combate aqui. O relatório, né, de validação do cluster, ele fica com essa cara. Você pode descer, vir o armazenamento, verifica se deu tudo certo com relação aos discos e tal. Aqui tem mais informações, configuração do sistema. Ou você pode também exibir esse relatório numa página web, bem mais tranquilo de se visualizar. Tá legal? Relatório por categoria, armazenamento, configuração do sistema. Tem as informações aí que ele conseguiu levantar. Tá ok? Beleza. Aqui nossas informações já foram bem sucedidas. Fechou então. Aqui ele emulou, né, o HVA com o nosso programinha e por aí vai. Tá ok? Se quiser também salvar esse relatório, você pode salvar. Vamos então ao nosso procedimento de instalação do cluster. Então, agora nós vamos criar um cluster. Clicando agora em criar um cluster, vamos avançar aqui no assistente.
Insira o nome dos servidores que vão estar trabalhando com esse cluster. Então, nossos clusters, né? Cluster 0102. Avanço. Desabilito aqui, que eu só vou querer trabalhar com a placa dedicada baseada na rede 92.168.1.0. Vou dar o IP 10 para o meu cluster. Qual vai ser o nome do meu cluster? Cluster. Vamos botar cluster full? Só para exemplo. Avança. Aqui ele fala o nome do cluster, né, do grupo. O nó, quem está envolvido, né? E qual o endereço do cluster. Vamos clicar em próximo e aguardar. Caramba, pessoal, olha a mensagem que apareceu. Nada legal. O recurso do disco do cluster 1 não está sendo considerado para testemunha de disco, porque ele não tem uma partição em TFS. Espera aí, vamos recapitular. Nós colocamos o disco online, ok? E importamos. Mas nós transformamos ele ou formatamos ele em TFS? Sim ou não? Não, né, galera? Então vamos fazer o seguinte. Eu já adiantei aqui o caminho. Vamos aqui em gerenciador dos discos. Vou colocar então como uma partição primária a letra Z para o disco 1. Tá legal? Para o disco 2, letra Y. Para o X, né, para o disco 3, a letra X. E o Q eu já coloquei já como coro, que é o nosso disco de 2G. Vamos ver agora se vai dar tudo certo? Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui? Ó? Eu destruí o cluster, tá ok? Estou fazendo um outro do zero com vocês. Mesma coisa. Vale criar um cluster, avançar, procurar. Vou selecionar os dois clusters, os dois servidores de cluster. Avançar. Escolher aqui a placa que eu quero que fale, o IP que vai ser o 10. Vamos lá então, vai ser cluster full. Beleza? Avança. Cruza os dedos. Muita calma nessa hora. Beleza, próximo. Vamos aguardar. Ah, moleque! Criou o cluster. Vamos exibir? Ver como é que ficou o relatório? Ok. Nenhum problema. Chupetinha. Aí, ó. Mais fácil do que isso é só fazendo acontecer online, hein? Vocês aí em casa. Concluir. Olha a cara da criança. Expande aqui. Essa aqui é a nossa estrutura de cluster. Tá ok? Para quem nunca viu, seja bem-vindo ao esse universo. Tá legal? Acho que agora, nesse caso, vamos só analisar aqui os armazenamentos de discos, ver se está tudo certinho, disco de coro. Ele sempre separa um disco aqui menor online, como já renomeei, ele já entendeu qual era o disco, mas a boa prática manda você ainda configurar o disco para coro, tá ok? Então, vamos seguir a boa prática. A boa prática manda você clicar no nome do cluster, botão direito, em mais ações, escolher a opção configurar coro do cluster. Tá legal? Avança.
Vamos lá. Primeira opção do meio avança. Escolher já, o disco já está selecionado. Se você observar, o disco já está selecionado. Tá ok? Está online. Clique em avançar. Próximo e concluir. Tá legal? Só que é só por desencargo de consciência que eu estou fazendo, para nós podermos analisar essa estrutura. Vamos olhar então como está a nossa estrutura, né? Com relação a nós. O que são os nós, né? É simples, é cada servidor envolvido com relação a esse cluster. Cada servidor envolvido para dedicar com a autodisponibilidade de uma determinada aplicação, seja ela um Exchange, seja ela um servidor de arquivo, tá? Um banco de dados em SQL Server e por aí vai. Tá legal? Então, são os servidores que são responsáveis para suportar esses discos, né? Essas tecnologias que foram implantadas em cima deles. Ok? Armazenamento, você consegue ver aqui os discos, né? Você consegue ver o status e aonde eles estão. Tá legal? Você consegue verificar aonde os mesmos estão. Rede é a conexão de rede que está habilitada aí, você consegue monitorar isso. Tá legal? Aqui nós temos também os eventos, tudo ligado ao cluster. Tá ok? E aqui, o que eu achei legal no 2008 foi essa opção aqui, né? Serviços e aplicativos. Se você clicar com o botão direito e configurar um serviço aplicativo, é o seguinte, você consegue aqui instalar ou implantar, né, um servidor de arquivo. Olha só que maneiro. Muito legal. Tô falando que meu servidor 2 está ausente, mas beleza. Depois a gente verifica isso daqui com calma. Você consegue fazer um cluster de Hyper-V, né? Isso é sensacional. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Eu vou verificar aqui como é que tá as configurações do cluster 2. E no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar um servidor de arquivo com vocês e vamos fazer o chaveamento, tá ok? Tá ok então, pessoal. Nessa nossa última parte dessa demonstração de como levantar o serviço de cluster failover, eu vou mostrar para vocês como configura então um cluster failover para servidor de arquivos. É bem simples. Temos que ter em mente a seguinte coisa. Primeiro, precisamos para levantar um cluster de um domínio. Precisamos também de uma storage e de servidores que vão trabalhar como os nós ativos ou passivos. Tá ok? Outra coisa também que temos que entender é que depois que nós montamos a estrutura, aí sim devemos instalar a aplicação. Tá legal? Então segue essa regra para o cluster failover. Então, como nós vamos fazer um servidor, vamos configurar um servidor de arquivo, eu vou clicar em gerenciador, servidores, funções. O servidor de arquivo já até tem instalado aqui no meu servidor, no meu cluster 1. Então, eu preciso instalar a mesma função no cluster 2. Vamos lá. Aqui no cluster 2, observamos que não está instalado a função de servidor de arquivo. Por isso que na demonstração passada, quando eu cliquei lá, ele questionou que o cluster 2 não estava com o servidor de arquivo habilitado. Então vamos escolher servidor de arquivo, muito difícil. Vamos avançar, avançar. Aqui deixa padrão. Pode avançar e instalar. Vamos aguardar a instalação aí do assistente. Clique em fechar. Vamos voltar agora para o cluster 1. Ok, aqui no cluster 1, vamos abrir então o nosso gerenciador de cluster de failover. Bem simples. Vamos expandir aqui. Serviços e aplicativos. Configurar um serviço. Tá legal? Vamos então avançar o assistente. Escolher aqui a opção servidor de arquivo. Ele não chiou nada.
Porque os dois servidores estão iguais. Ah, Marcos, se eu colocar um outro servidor nesse cluster, outro nó, né? Podemos dizer assim, eu preciso ter a mesma configuração? Sim. E digo mais, até de atualização do Windows, ok? Tem que estar 100% compliance. Avança. Qual vai ser o nome do file server? Então vai ser cluster fs de file server. Vamos então criar aqui um IP para ele. Vou criar o 21. Clique em avançar. Ele vai criar esse objeto no AD. Aqui ele está me perguntando quais os discos que eu vou utilizar para esse serviço. No caso, como é só uma demo, eu vou selecionar todos. Tá legal? Vou avançar. Ele está me informando aqui no resumo, né, que o disco 1, 2 e 3 vão estar sendo utilizados. Desculpa. E o nome do servidor, o nome do cluster, né, vai ser cluster fs e o IP é o 21. Vamos verificar aqui o resumo. O resumão, criando servidor de arquivo e tal. Mostrou aqui tudo ok, não chiou nada, então já podemos dormir em paz. Concluir. Observe agora que ele criou aqui um servidor de arquivo. Tá vendo o serviço? Ele já criou esse serviço aqui na nossa estrutura. Muito bacana, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar de mover, né, o disco para lá, mover o disco para cá, só para verificar se está 100% o chaveamento do cluster, tá ok? Vamos então fazer uma demonstração aqui rápida só do nosso serviço de cluster. Vamos entender como funciona isso. Vou acessar aqui no meu computador, estou no cluster 1, tá legal? Aqui nós temos o disco Q, que é do Coro, tá? Esse disco aqui não deve ser salvo nada, ele é um disco apenas de testemunha do cluster, armazenar as informações. Aqui nós possuímos o disco X, Y e Z. Ok. O que nós vamos fazer agora nesse momento? Nós vamos fazer um chaveamento. Simular, né, o que o cluster faz quando ele dá aquele soluço. O usuário está acessando um servidor de arquivo e em um determinado momento o servidor faz um chaveamento, né? Então, nós vamos simular isso. Como funciona? Minimizar aqui. Vou clicar nos serviços e aplicativos. Observem que aqui eu só tenho o disco 1, 2 e 3. Que o disco 1 é o Z, o disco 2 é o Y, tá? E o disco 3 é o X. Observem bem que os mesmos estão no cluster HA01, tá ok? Aqui, ó, proprietário atual. Quando você clica com o botão direito, escolhe a opção mover esse serviço de aplicativo para outro nó, escolhe a opção mover. A partir de agora, o proprietário atual já não é mais o 1, e sim o 2. Ocorreu aqui o chaveamento. Vocês estão observando? Está pendente para ficar online a aplicação. Ficou online. Vamos voltar aqui no Explorer. Observem que só ficou um disco chamado Coro. Esse disco, ele não precisa fazer parte desse chaveamento da aplicação, tá legal? Ele é recomendado ficar fora mesmo e só de extrema necessidade que acontece o chaveamento dele, tá? Vamos voltar lá então, vou mostrar para vocês aqui na parte de armazenamento. Observem que o disco 1, 2 e 3 estão no cluster 2 e o nosso amigo Coro, né, o nosso disco Q, está aqui ainda no nosso cluster
HA01. Como é que eu posso fazer isso, modificar? Marco, quero testar também o Coro. Sem problemas. Vamos então em nó, botão direito em cluster HA1, mais ações, parar o serviço. Eu parei o serviço de cluster. Observe lá no Explorer que automaticamente ele sumiu daqui. Ok? Ele sumiu. Se for em armazenamento, você observa o quê? Que o disco 4, que é o Q de Coro, o disco 1, 2 e 3 estão agora no mesmo servidor. Ficaram localizados no mesmo servidor. Vou voltar então o meu servidor para o ar. Vocês observaram como é simples a tecnologia funcionando? Ela é bem simples, bem dinâmica, funciona tranquilamente, não tem estresse. Automaticamente já voltou aqui o meu nó. Vocês observaram? Vou fazer agora o chaveamento de forma ao contrário. Vou voltar para o 1 tudo. Botão direito, mover, aqui ó. Olha só que simples. Observem bem agora quem é o proprietário. Vamos olhar lá em armazenamento. Eu gosto de focar, de fixar isso. Ah, Marcos, por que o Coro não está aqui? Mais uma vez, ele não está dentro do cluster FS, e sim dentro da estrutura de cluster matriz, né? E ele não é obrigado a ficar transitando com a aplicação, tá ok? Então, tem outras formas de testar também isso, Marcos? Tem. Eu escolho o disco, mais ações, e posso simular uma falha. De repente ele vai mudar ou não. Aí fica a critério na hora dele ficar rolando o algoritmo de descoberta, né? Como o cluster 2 ainda está no ar, se eu desativar agora o nó 2, e for em armazenamento, ele já faz o chaveamento automático. Vocês estão observando isso? Uma coisa legal do R2 é que com Live Migration, né, se eu tivesse aqui uma estrutura de Hyper-V, eu conseguiria fazer esse Live Migration sem ter impacto com o usuário. O chaveamento seria transparente ao usuário. Isso é muito legal porque a estrutura do cluster baseada em R2 já está muito mais parruda. Uma coisa que eu recomendo a vocês depois é passar com calma no site da Microsoft e verificar o que modificou, né, o que mudou na estrutura de cluster baseado em Windows Server 2008. Tá legal? Eu espero ter agradado aí a todos com essa minha demonstração simples, mas eu creio que dinâmica e um pouco explicativa, né? Direta no assunto. Espero ter agradado a todos. Continue acessando o meu blog. Eu preciso de mais seguidores, quero chegar esse ano a 100. Tá ok? Então, até a próxima, pessoal. Fica montada então a nossa estrutura. Espero não ter enrolado, mas ter explicado e esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, postem no meu blog. Eu vou estar dando reporte às suas respostas o mais breve possível. As suas perguntas, perdão. Um forte abraço do seu amigo Marcão. Falou, galera. Partiu!